Nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona a depressão, né? Como basicamente a gente atinge o ponto da depressão, né, em nossas mentes. O meu objetivo nesse vídeo é te explicar como isso funciona à luz do funcionamento da mente, tá? Então, vai ser interessante. Vamos lá. Olha só. Primeiro, você tem que entender que como basicamente a sua mente ela funciona, né? O que acontece? Na vida, o tempo todo, nós estamos sendo estimulados, tá? Você agora está escutando a minha voz, você está sendo estimulado auditivamente. Você está me vendo aí nesse vídeo. Então você está sendo estimulado visualmente, né? E o que acontece? Toda vez que esses estímulos eles são recebidos pelos seus canais, que basicamente são as modalidades, né? Ou seja, os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, nós recebemos estímulos por esses canais. E é por meio desses canais que a gente passa a conhecer o mundo, né? E o que acontece? À medida que nós vamos interagindo e que nós vamos coletando mais informações, nós vamos interpretando essas informações. Ou seja, quando reconhecemos o estímulo diante de nós, esse estímulo ele dispara uma coisa chamada gatilho da memória. O que basicamente é o gatilho da memória? É quando eu contemplo o estímulo e automaticamente existe uma varredura na minha memória que coleta informações para que eu possa interpretar, para que eu possa atribuir um significado a este novo estímulo. É por isso que você reconhece uma flor. É por isso que você me vê e sabe que eu sou o Eric. É claro, né? Se já me conhecia antes. Então, é por isso que você vê a sua mãe e sabe que ela é a sua mãe, né? Porque você tem o estímulo visual da imagem da sua mãe e automaticamente é feito numa velocidade insana, incrível, uma varredura na sua memória, resgatando, né, informações que basicamente vão concluir que aquela é sua mãe, né? E isso é feito inconscientemente e rapidamente. Você é mais inconsciente do que consciente, tá? Então, o que acontece? Inclusive, isso é interessante também, para não ficar dúvidas aqui. Por que você é mais inconsciente do que, inconsciente do que consciente? Vamos supor que você contemplasse um estímulo e conscientemente você tivesse que atribuir o significado àquele estímulo. Óbvio, tá? Que você atribui significado às coisas também conscientemente. Mas antes de você dar o seu significado consciente, já foi dado um significado inconsciente. Entende? Então, o que acontece? Porque é para isso que serve tua memória. A tua memória, ela não serve para ser um banco de dados simplesmente. Não. A sua memória, ela utiliza sempre o seu passado para interpretar o seu presente. Ou seja, é aquele momento que você deixa o eu sou para construir o fui histórico. Ou seja, como basicamente funciona isso? Você teve vários registros na sua memória ao longo da sua vida e basicamente você vai utilizar esses registros para atribuir significados aos estímulos presentes. Você foi estimulado ao longo da sua vida, esses estímulos foram registrados e esses registros dos estímulos passados vão servir para atribuir significados aos estímulos do presente. É para isso que serve essa memória. Então, basicamente, é isso que você vai fazer, né? E esse registro na memória das informações, eles são tudo também conscientemente. Então, basicamente, você vai vivendo e você vai registrando coisas na sua memória
inconscientemente vai utilizando essas coisas para representar o presente. Então, o gatilho da memória, ele basicamente vai fazer uma varredura, né, na sua memória. Olha só, como eu me perco, né? Inclusive, eu nem te expliquei o porquê nós somos mais inconscientes do que conscientes. Porque o que acontece? É necessária a inconsciência para que a sua consciência se mantenha saudável, né? Imagine que você tivesse que fazer tudo que a sua inconsciência faz. Imagine que você tivesse que coordenar cada batida do seu coração. Bom, agora o coração dá uma batida, agora outra, agora outra, agora outra, agora outra. Imagine que você tivesse que controlar cada movimento peristáltico do seu intestino. Meu Deus do céu! Bom, agora as fezes têm que andar, né? E eu preciso movimentar o intestino. Movimentei agora, movimentei agora, movimentei agora. Ia ser um caos a sua vida. Porque imagina tudo isso sendo coordenado conscientemente. Agora, imagina também que os fenômenos inconscientes não trabalhassem por você. Quem é que ia te ajudar a coordenar esse negócio todo? Tá vendo? Você é muito mais inconsciente do que consciente. E você necessita ser assim, por quê? Porque se ficasse tudo à luz da sua consciência, você ia ficar sobrecarregado e aí a sua vida ia ser um caos, ou ela poderia também ser um tédio. Porque se os pensamentos não fossem produzidos inconscientemente, ia acontecer de que a capacidade que você tem de produção de pensamentos que são produzidos conscientemente pelo seu eu é muito pequena. Diferente da capacidade que você tende a produzir com os fenômenos inconscientes. São milhões e milhares. São muitos. São muitos pensamentos que são produzidos pela sua inconsciência. Milhões mais do que pela sua consciência. Pode ver. Você tem milhões de pensamentos ao longo do dia. Muitos deles nem chegam à luz da sua consciência, mas influenciam ela. Outros você tem e esquece. São flashes. Bom, mas enfim. O que acontece? O gatilho da memória, ele vai sair, vai fazer uma varredura na sua memória para contribuir para a interpretação daquele novo estímulo. Né? E é aí que entra as janelas da memória. Então, na sua memória, você tem... Eu não queria usar nome técnico, mas o meu objetivo aqui também é gerar meio que uma educação para você acerca do funcionamento da mente. Eu quero que você saia daqui conhecendo bem. Então eu vou utilizar alguns nomes técnicos, mas eu vou tentar explicar de forma mais simples possível. Bom, na sua memória existem as RPS, que são registros psicossemânticos. O que basicamente são isso? Toda a informação que você armazena na memória, ela é codificada e ela é armazenada na memória para ser disponibilizada para ser lida. Então, ela é armazenada e disponibilizada para ser lida, exatamente por um fenômeno que se chama autochecagem da memória. Bom, então, o gatilho da memória, ele vai fazer essa leitura, né? E ele vai ler as janelas da memória, que elas são esses registros psicossemânticos. Toda vez que algo é registrado na sua memória, é registrado em forma de registros psicossemânticos. Psicossemânticos por quê? Porque são registros que possuem uma semântica, ou seja, um significado atribuído. O que acontece? Esses registros, eles se acoplam. Imagina uma cidade. Uma cidade é um conjunto de residências, né? E, enfim, casas e... Bom, esses registros psicossemânticos, eles tendem também a ficar acoplados, como se fosse uma aldeia ou uma cidade. E eles se acoplam de forma em janelas killers ou em janelas lights. As janelas killers, elas são como é que eu posso dizer? São aldeias, eu tenho que buscar simplificar isso ao máximo para você.
É como se elas fossem aldeias, mas cheias de índios canibais. Olha a minha imaginação fluindo. É como se elas fossem aldeias cheias de índios canibais. Índios canibais são índios, né, que obviamente você não queria estar próximos a eles. Então, e as janelas light são como aldeias que elas se reúnem, mas são índios gente boas. São índios gente boas. A comida que eles comem é deliciosa, você queria estar lá junto com eles. Então, o que acontece? O que isso representa, né? As janelas killers são conteúdos traumáticos, né? São aqueles registros que você fez de momentos em que você foi ofendido, de momentos em que pessoas te ameaçaram, em que pessoas te ofenderam. Então, esses são os registros de janelas killers. E eles ficam acoplados. E eles podem ser lidos pelo gatilho da memória a qualquer momento. E depois você tem os registros psicossemânticos, que basicamente são janelas lights. Eles ficam acoplados e eles são momentos que são bons, momentos em que você foi altruísta, que você ajudou o próximo, momentos que são registros que eles tendem a elicitar coisas boas, ou seja, emoções boas, né? Emoções de paz, de amor, né? Já os killers são de ódio, são de raiva, são os momentos, eles geram emoções que têm essas conotações ruins, e as janelas lights, elas geram momentos que têm conotações boas. Então, o que acontece? Quando elas são lidas, elas tendem a elicitar essas emoções. E existe um fenômeno chamado autofluxo. O autofluxo ele vai se instalar numa dessas leituras. E o que acontece? Quando, basicamente, no caso dos depressivos, acontece que eles têm os estímulos, o gatilho, esse gatilho da memória, ele dispara e ele começa a fazer uma leitura da região da memória aonde estão aclopadas as janelas killers. A partir do momento que as janelas killers são lidas, elas geram emoções ruins, que basicamente o indivíduo chama de depressão. Esse conjunto de emoções ruins, né? Então, o autofluxo ele se instala nessa leitura. E o que o autofluxo faz? O autofluxo é porque a sua energia psíquica ela não para de se locomover. E a energia psíquica ela é exatamente o que movimenta os pensamentos e as transformações da sua energia emocional. Ou seja, elas movimentam os pensamentos e as emoções. A partir do momento que o autofluxo se instala nas janelas killers, nessa leitura das janelas killers, ele jorra uma avalanche de emoções e pensamentos ruins. E é aí que ocorre o que eu costumo chamar de espiral da morte. É o momento em que a pessoa ela começa a gerar um fluxo de pensamentos e emoções horríveis, e isso faz muito mal para ela. É por isso que uma pessoa depressiva ela tem um fluxo de pensamentos e emoções muito ruins, né? E que basicamente minam e tornam o dia a dia dela um inferno, né? É por isso que isso acontece. Então, o que ocorre exatamente aqui você não pode apagar essas janelas da memória. Ou seja, esse conjunto de registros psicossemânticos, ou seja, esse conjunto de registros péssimos, né, que você teve ao longo da vida, isso não tem como apagar, isso é registrado automaticamente e isso fica lá na sua memória, né? Então, ele só chega na luz da sua consciência a partir do momento que ele é lido pelo gatilho da memória,
entendeu? Então, o gatilho da memória, ele está o tempo todo lendo a memória. Está o tempo todo lendo a memória. E quando ele lê, esses arquivos ruins geram emoções e pensamentos ruins. O autofluxo se instala, isso intensifica e geram mais pensamentos e emoções ruins. O que nós temos que fazer é reeditar esses arquivos, ou seja, mudar o conteúdo deles. É tornar essas janelas killers em janelas lights, janelas saudáveis que promovem saúde mental. E como a gente faz isso? Agora é que vem a cereja do bolo. É estranho esse negócio, a cereja do bolo, né? Eu prefiro muito mais o bolo do que a cereja, mas as pessoas, sei lá, inventaram isso de cereja do bolo. Não sei porquê. Eu não ficaria com a cereja de um bolo. Bom, vamos lá. Bom, é agora que vem o bolo, não a cereja. A cereja você também não quer, eu tenho certeza. Então, o que acontece? Para que a gente possa consertar isso aí, a gente, toda essa doideira, né? Porque é complicado. Machuca bastante a gente, torna o nosso dia a dia um inferno. Para que a gente possa mudar isso aí, a gente precisa começar a lidar com todos esses pensamentos. E a gente precisa começar a fazer críticas acerca desses pensamentos, ou seja, que pensamento? Não faz sentido esse pensamento. Não faz sentido, não faz sentido, você não vai me dominar e você não tem poder sobre mim. A partir do momento que a gente começa a tecer essas críticas, a gerar essas dúvidas e a gerar essas determinações, é aí que a gente começa a fazer com que o poder e o controle que esses pensamentos exercem sobre nós sejam mudados. Isso vai nos conduzir a novos pensamentos que automaticamente vão ser registrados na memória. Ou seja, todos os pensamentos que você tem, eles são registrados na memória. Né? Então, não quero complicar mais isso aqui, mas sabe o que acontece? Quando você tem essa enxurrada de pensamentos que o autofluxo, ele basicamente gera esses pensamentos negativos, né? A memória está sendo lida, as janelas killers estão sendo lidas, o autofluxo se instala, gera pensamentos ruins, e esses pensamentos ruins, eles são registrados automaticamente. Né? O que facilita a produção de mais pensamentos ruins, que é a espiral da morte. Essa loucura, essa insanidade de produção de pensamentos ruins. A partir do momento que você critica, duvida e determina coisas novas, esses pensamentos, eles são basicamente meio que a sua mente ela se desvia para uma área boa. Então você começa a produzir pensamentos melhores e com uma qualidade melhor. E a partir daí, né, você basicamente direciona uma leitura para janelas mais saudáveis. E o autofluxo se instala também nas janelas saudáveis, o que gera mais pensamentos saudáveis. Né? Mas enfim, a ideia é você criticar, duvidar e determinar coisas em cima. Não adianta, por exemplo, você determinar, não, agora eu vou me sentir bem, agora eu vou me sentir bem, agora eu vou me sentir bem, agora eu vou me sentir bem. Você nunca vai se sentir bem. Por quê? Porque essas determinações elas não têm nenhum impacto se não houver crítica e dúvida. Precisa haver crítica e dúvida para que as determinações tenham poder. Entende? Então, é aquele momento que você tem que pegar e tem que dizer, não, esse pensamento ele não tem fundamento. Ele não tem fundamento. E ele não vai mais ter poder sobre mim. Não vai mais ter poder sobre mim. Agora eu vou me sentir melhor. Entende? A partir do momento que a gente pega e começa a fazer isso, a gente começa a trabalhar numa reedição da memória. E essa reedição da memória vai promover uma transformação de janelas killers em janelas lights. E a partir daí eu começo a montar a minha cidade da minha memória, né, com casas mais bonitas. Né? É exatamente isso que acontece. A gente tem que começar a mudar o conteúdo das janelas.
E a nossa memória ela é rica de janelas, que são registros psicossemânticos. E essas janelas, algumas delas têm qualidades ruins, outras qualidades boas, e a qualidade dessas janelas definem a qualidade das emoções, que basicamente serão produzidas a partir do momento que elas são lidas. Entende? Então é nisso que a gente deve atuar, e a partir do momento que a gente atuar nisso, a gente começa a produzir, né, a fazer com que das nossas feridas saia um poder para curar. Né? Eu gosto muito de usar essa frase, de que das nossas feridas saia um poder para curar. Né? A gente começa a transformar as nossas feridas a gente começa a curar, né, as nossas feridas. Né? Então, isso é interessante, tá? O princípio é sempre reeditar a memória. A partir do momento que a gente começa a atuar na memória, produzindo pensamentos de qualidade melhor e invalidando esses pensamentos, impugnando esses pensamentos, né, de qualidade ruim, né? À medida que a gente o tempo todo critica, duvida e determina, a gente começa a gerar uma produção muito melhor mentalmente, o que faz a gente passar a transformar a nossa energia emocional e a produzir sentimentos melhores, né? Que nos ajuda aí no combate contra a depressão. Tem que haver gestão psíquica. Tem que haver gestão psíquica. Se você não administrar sua mente conscientemente, não vai rolar. Porque a produção da inconsciência ela é quantitativa, não é qualitativa. Ou seja, a inconsciência ela não prima pela qualidade, é somente pela quantidade. Ela produz, ela produz, ela produz, ela produz, ela produz, mas não está nem aí porque é produzido. A qualidade ela é atribuída na consciência.